Oi pessoal, então esse vídeo vai ser para explicar como é que funciona um citômetro de fluxo, que é aquele contador hematológico que quando é feito o exame do hemograma, certo? Como é que é os princípios básicos do funcionamento desse aparelho. Então, quando a gente faz a coleta de sangue no tubo de EDTA de tampa roxa, a gente coloca o tubo com sangue no aparelho e o aparelho aspira e passa o sangue com EDTA por uma série de canais, tá? Então aqui, por exemplo, aqui é uma representação de várias células do sangue e citometria de fluxo porque cito de célula, metro de medidas de célula e fluxo porque acontece em fluxo. Aqui está um fluxo aqui, ó, de cima para baixo, ó. Entende? Então aqui, ó, isso aqui é uma câmera de fluxo, aqui está mostrando o sentido do fluxo. Então aqui tem aí várias células do sangue, aqui nesse canal, e quando chega nessa região aqui, há um estrangulamento, afunila. E nessa região passa célula por célula, porque é um capilar bem fininho, uma célula atrás da outra. E aqui tem um laser, certo, pessoal? Esse laser, ele passa e interage com a célula. Essa interação causa um espalhamento, tá? Um desvio nos ângulos do laser, e tem um fotodetector, um sensor aqui, que capta esse espalhamento, esses diferentes ângulos que acontece com o espalhamento do laser interagindo com a célula, tá? Aí, dependendo de como acontece essa interação do laser com a célula, eu posso ter dois parâmetros principais que identificam o tipo celular, tá? Um é o tamanho e o outro é a complexidade interna, que a gente entende por granulosidade, que é quanto que a célula está cheia, quanto grânulos ela tem. Sabendo o tamanho e sabendo a granulosidade da célula ou a complexidade, eu sei exatamente que tipo celular, tá? Então, por exemplo, assim, ó, aqui tem um esqueminha de como é que o laser faz a medida do tamanho celular, pessoal. Vou imaginar que aqui tem duas células, tá? Uma de tamanho menor e uma de tamanho maior. Aqui está o feixe de laser nesse sentido, aqui está o fotodetector frontal, tá? Chamado forward scatter, forwards, né? E vai ter um F na frente, depois vai aparecer no gráfico, tá? Então, muitos gráficos aparecem um gráfico cartesiano em duas dimensões, né? Tem um Fzinho na frente, significa detector frontal, que mede o tamanho celular. Por quê? O laser vem, ele passa e ele interage aqui com a célula. E ele sofre desvios em baixos ângulos, nesse sentido. Então aqui o fotodetector, ele mede esses desvios e aqui mostra uma projeção do diâmetro da célula. Então, aqui existe um software que depois calcula o volume celular. Aqui, por exemplo, uma célula maior, vem o feixe, sofre a deflexão por baixos ângulos no detector frontal, e vem aqui o detector mede esse tamanho aqui, essa projeção que foi feita, e mostra que tem um volume celular diferente, maior do que da outra célula. Então aí ele tem esse parâmetro de tamanho celular ou volume. Aqui, por exemplo, mostra o feixe de laser interagindo com a célula e sofrendo desvios em altos ângulos, com fotodetectores laterais, pessoal. Laterais. Isso dá a ideia de complexidade celular ou granulosidade. Quanto maior a quantidade de grânulos dentro da célula, maior vai ser essa deflexão desses ângulos aqui. Então aqui esses fotodetectores laterais medem a deflexão dos ângulos e um software calcula a quantidade de grânulos que essa célula tem. Certo, pessoal? Sabendo tamanho e granulação, eu sei que tipo celular que é. Tá? Então aqui é um esqueminha realmente do aparelho, tá? Um esquema básico do aparelho. Aqui está o laser, tá? Um laser que ele passa aqui. Aqui está a câmera de fluxo, né? A célula de fluxo.
de baixo para cima, tá? As células passando, aqui tem um estrangulamento capilar, onde passa célula por célula, e está interagindo com célula por célula aqui fazendo a contagem. Aqui sofre a deflexão em baixos ângulos, o fotodetector frontal, que vai medir o volume, e aqui em altos ângulos os fotodetectores laterais, tá? Que vão detectar a granulosidade celular. Então é assim que acontece. Então aqui, ó, no final das contas, aparece um gráfico, né? Aqui no eixo X, forward scatter, que é o detector frontal que dá o tamanho celular, o volume, e side scatter, que é o detector lateral no eixo Y, que dá a granulosidade, ó. Complexidade, que é granulosidade, size, tamanho. Então vamos dar um exemplo aqui. Os linfócitos, pessoal. Os linfócitos é uma célula que ela tem um tamanho pequeno em relação às outras e baixa granulosidade. Então os linfócitos eles ficam nessa região aqui com um determinado tamanho e uma determinada granulosidade. Aí a gente vai pensar nos monócitos. Os monócitos eles são maiores do que os linfócitos. Então eles vão estar mais deslocados para a direita, tá? Nesse gráfico aqui. Só que os monócitos, eles têm uma quantidade de grânulos muito fininhos, pessoal, muito fininhos. Eles não são da linha dos granulócitos, tá? Que são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Mas essas células granulócitos, eles têm uma quantidade de grânulos maiores, mais grosseiros, né? Uma quantidade maior. Os monócitos, eles têm uma granulação muito fininha. Então o que acontece? Ele é deslocado mais para cima, tá? Em relação aos linfócitos que não têm grânulos. Então os monócitos maior, mais para a direita, um pouquinho mais de grânulo, mais para cima. Os neutrófilos, que é da linha dos granulócitos, percebam que em termos de tamanho, tem o mesmo tamanho dos monócitos. Então está aqui nessa mesma região aqui, ó, nessa mesma linha aqui. Porém, a granulação dele é muito maior. Então ele vai ficar mais aqui em cima, no eixo Y, que é o eixo da granulosidade ou complexidade. Então, e cada pontinho desse, vocês percebem que são uma nuvem, é um dot plot, tá? Um gráfico de pontos. Cada pontinho desse é uma célula medida. Então, desta forma, vendo quantos pontos tem aqui nessa região, o gráfico diz quantos neutrófilos, o software, né, que é feito pelo gráfico, ele mede e diz quantas células tem de neutrófilo. O gráfico indica pelo software quantos monócitos tem e quantos linfócitos. Cada pontinho desses uma célula. Então ele consegue medir os diferentes tipos celulares com precisão. Tá bom, pessoal? Então, se achou que o vídeo foi bem explicativo, foi didático, dá um like, tá? Compartilhe. Obrigado, pessoal. Bons estudos e sucesso na formação.